Este ano, o município de Rosário do Catete está completando 181 anos de história e tradição. Município rico, suas tradições, seu cenário político nacional, mas também Rosário se destacou pela sua riqueza do seu solo massapê no plantio da cana-de-açúcar. Rosário chegou a ter mais de 40 engenhos produzindo para o enriquecimento da cultura do estado de Sergipe, como também berço de grandes nomes do cenário político da história do estado de Sergipe, como Leandro Maciel, Luiz Garcia, Augusto Maynard Gomes, Edésio Vieira de Melo, Manuel Cabral Machado e tantos outros. Nesse sentido, é interessante não só passar na BR e se contentar com os vendedores de milho que estão na pista, mas entrar na cidade e conhecer um pouco da história desse município. Nós estamos aqui hoje no Conjunto Mutirão. Tudo isso aqui era Santa Amaro das Brotas. Existia nessa localização alguns engenhos, e o engenho que existia onde nós estamos hoje aqui chamava Catete Novo. Existiam no início duas igrejas, a primeira de 1709, isso era uma terra pertencente ao Barão de Maruim, o João Gomes de Melo. Depois essa igreja caiu, construíram outra de 1862, que é a atual, chamada Igreja Nossa Senhora de Nazaré. Uma irmandade que existia em Santa Amaro desenvolveu uns trabalhos nessa região de Rosário, e essa irmandade dos homens pretos e pardos construíram essa igreja aqui de Nazaré, tanto essa quanto a igreja da matriz, a principal. Em 1831, com essas duas igrejas já edificadas e com boa atividade da predominância católica, com uma quantidade boa de fiéis, principalmente dos negros, dos escravos que trabalham nessa região, ela consegue ter sua independência religiosa com sua freguesia. Então não tem mais nenhuma denominação de Santa Amaro, ela já tem suas ordenanças próprias nesse período de 1831. Nesse período já tinha toda a estrutura de uma vila organizada, que era uma forte candidata para virar cidade. Duas igrejas funcionando, igreja de grande porte, já existia juiz de paz, já existia uma guarda fortificada. Mais à frente, em 1836, que acontece a libertação política, a emancipação política. Rosário passa agora a ser cidade, deixa de ser vila de Santa Amaro e passa a ser cidade, com predominância do nome de Rosário do Catete. Esse Rosário do Catete ainda hoje é emblemático, essa questão do porquê Catete, porquê Rosário, mas o que se tem é que na questão do Catete, pela qualidade do tipo de milho que chama Catete, e esse engenho que é mais antigo do que a própria vila, que chamava Catete. Juntou o Catete, do engenho Catete, com essa devoção a Nossa Senhora do Rosário. E se juntou e virou Rosário do Catete. Em 1836, teve um acontecimento importante para a historiografia sergipana, que foi a revolta de Santo Amaro. O estopim dessa revolta de Santo Amaro, isso acontece com o roubo de umas urnas de umas eleições que aconteceu em Lagarto. E essas urnas, faltava a contagem da última sessão para decidir os resultados das eleições, se dava o conservador ou os liberais. E essas urnas desaparecem em Lagarto, vêm para aqui, para essa região de Santa Amaro. Eles vão em tentativa de buscar, de encontrar essas urnas escondidas para fazer a contagem, para ver o resultado dessas eleições. E com isso há um conflito com tropas, tanto daqui de um lado e de outro, dos conservadores e liberais, inclusive vem até tropas da Bahia, mais de 400 homens legalistas da Bahia para tentar estabelecer a ordem. E nessa tentativa de uma invasão em Rosário do Catete, é assassinado um soldado chamado Evaristo. Justamente nessa localização, onde esse soldado foi assassinado e crucificado, na beira da estrada, foi feita uma capela pequena, simples, botaram um cruzeiro, uma cruz enorme, e hoje reformaram essa igreja, tornou essa igreja que hoje se está aí presente. Então, a cruz do Evaristo é um acontecimento pela data de 1836, que é a data de emancipação política de Rosário do Catete. O que se conhece hoje, que é uma história popular, que é lenda ou crendice,
que o Evaristo era um vendedor de peixe de Santo Amaro, era um soldado e nas horas de folga pescava e vinha vender peixe nessas regiões de Rosário e Maruim. Durante esse conflito que houve, esse Evaristo veio vender peixe nessa região e foi assassinado. Mas nos registros historiográficos, esse Evaristo não era só um vendedor de peixe. Evaristo foi um soldado, sim, e um soldado de patente graduado das tropas de Boto. Inclusive, o seu enterro teve honras de guarda de chefe de Estado, salva de tiros e tudo. Foram 3 dias só de cerimônia de velório e enterro desse Evaristo. A crendice popular, o povo ligou o Santo Evaristo com esse mesmo nome do Evaristo, soldado, fizeram na capela e hoje é uma certa mistura entre o personagem da história Evaristo e o Santo Evaristo que a Igreja Católica cultua. Nesse exato lugar, em 1810, nasceu João Gomes de Melo, o conhecido Barão de Maruim. Um homem que teve uma importância muito grande no cenário imperial nessas terras sergipanas. E João Gomes de Melo, que chegou a assumir como presidente da província e foi vice por um bom tempo, e no seu período de vice-presidente da província, influenciou o Inácio Barbosa a transferir a capital de São Cristóvão para Aracaju. Essa transferência se deu em uma reunião que foi em um dos engenhos do próprio Barão de Maruim, chamado Unha de Gato. Nessa Unha de Gato, que fica aqui bem pertinho da Santa Bárbara, onde ele nasceu, que foi aonde foi assinado a ata de mudança da capital, de transferência da capital de São Cristóvão para o Aracaju. Mais um monumento de Rosário do Catete, que é a Estação Férrea, que é da década de 1914, que ela foi usada há muito tempo para fazer escoamento da produção da cana-de-açúcar. Rosário foi agraciado com seu solo massapê e se tem registros documentais que chegou a ter mais de 40 engenhos em atividade no século XIX, segunda metade do século XIX. Então, com toda a produção do açúcar, mais tarde, com a chamado fogo morto, que os engenhos passam a não produzir mais assim, e Rosário passa a ser agraciado numa maior produção de potássio da América Latina. A Vale do Rio Doce, que hoje se chama Sovale, que estão aqui nas terras de Rosário, a boca da mina é Rosário do Catete, e daí foram extraídos, ainda é extraído hoje, toda a produção de potássio aqui do nosso Brasil praticamente. Então saía das minas, vinha para Caçambas, aqui, e aqui foi montado uma estação de cargas. Os trens carregavam o potássio aqui e ia para o porto de Santo Amaro. Mas o fato mais importante que a gente vê dessa estação é a visita de Getúlio Vargas na década de 30, aqui em Sergipe, que Vargas vem justamente para fazer a inauguração daquela ponte de Pedra Branca. Vem com toda a comitiva, com Juarez Távora, vice-rei do Norte, José Américo de Almeida, que foi ministro da Aviação e Obras Públicas, e o presidente Getúlio Vargas. Na época, Augusto Maynard Gomes era interventor de Sergipe, então foi ele que vem com a comitiva, ele desembarca de trem, em década de 30 aqui, daí segue a comitiva para a inauguração daquela ponte. Mas antes disso, teve um fato muito curioso, que é importante para a história do tenentismo em Sergipe. É justamente nessa estação que Augusto Maynard Gomes, filho da cidade, mas um líder do levante tenentista, que faz uma adaptação de um canhão em um trem e vai combater tropas legais em Carmópolis. Então aqui também teve esse peso histórico aí, que foi o movimento tenentista em Sergipe, que parte dos combates em Aracaju. Praticamente os combates, houve poucos combates, só a tomada do quartel do 28, do próprio governo do estado, que era Graco Cardoso, que foi deposto, mas combate armados veio para os interiores do estado de São Cristóvão e aqui nessa região de Rosário e Carmópolis. Esse sobrado daqui da Rua de Baixo, chamado hoje Padre Rocha Vilar, é um sobrado que ainda está em construção na sua história.
Nós não sabemos exatamente quando foi construído, mas já se tem ideia, alguns historiadores como Lima Júnior, Frisberto Freire, eles já falam que em 1823 já tinha registros de 2 sobrados na rua de baixo de Balcão Corrido. Então o que nós temos de registro é que em 1823 já existiam esses sobrados aqui. E mais ainda, esse sobrado nós temos conhecimento das pesquisas mais atuais, que foi construção de 2 portugueses, numa tentativa de uma colonização portuguesa nessa região. Vieram a leva de 18 portugueses para essa região, inclusive eles fundam esse engenho chamado Unha de Gato. 2 deles vieram para cá, que tinha comércio de exportação em Maruim, que é o José Tavares, era desse maior aqui, e de Manuel Borges, que era esse outro sobrado. Então, daqui para lá, dessa história da criação desses sobrados, acontecem muitos fatos marcantes. Esses sobrados eles funcionam como testemunha ocular da história do município. Então, mais tarde, aí passa a residir, a nascer nesse outro sobrado, que é um dos grandes nomes hoje da cultura do município, que é o João Batista de Moraes Ribeiro, poeta, escritor, que também foi prefeito. Ele é muito conhecido aqui porque ele tinha uma alfaiataria na parte de baixo e ele é quem fazia os ternos de todas essas autoridades dessa região da Cotinguiba. Então, se tinha um terno bom, tinha uma etiqueta de João Batista, era JB, que tinha no terno, que era a construção dele, que era a fabricação dele. E foi poeta, escritor. A biblioteca do município hoje leva o nome dele, deixou muitos livros publicados de poesia. E é importante que o João Batista de Moraes Ribeiro, década de 60 e 70, o eixo Rio-São Paulo e os grandes jornais de circulação de época passaram a publicar charadas, que era ele que fornecia desses jornais do grande Rio-São Paulo, as principais charadas, aquelas histórias de um que é, quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha. E João Batista foi assim, foi quem forneceu por muitos tempos, longos tempos, essa charada desses grandes jornais. E depois dele, do João Batista Moraes Ribeiro, nós temos outra figura importante para a história de Sergipe, para a cultura de Sergipe, que é o Manuel Cabral Machado. O Manuel Cabral Machado deixou um monte de livros publicados, é tido como um dos maiores intelectuais de Sergipe do século XXI. E ele também nasceu aqui. Ele vai para Capela ainda pequeno, menino, com 8 anos de idade, mas nasceu aqui. E hoje o filho dele, que é o Odilon, que herdou todo esse material do pai, que leva o nome do avô, que era o pai dele, que também foi prefeito aqui, foi médico, Dr. Odilon Coutinho, e também atendia como um posto médico aqui no Sobrado. Então, o Sobrado ele carrega um simbolismo do município muito grande. Mais na frente, ele passa a ser casa da família Leandro Maciel, o Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel, que é o pai do Dr. Leandro, governador, que são família da Serra Negra, de outro engenho importante do município. E ele assim, é uma figura muito importante para a história de Sergipe, o Leandro Ribeiro Maciel, porque ele consegue transitar Império e República sem nenhuma dificuldade. Ele foi deputado do Império e passa a ser senador da República. Então, Leandro Maciel foi muito importante, tanto velho, que ele teve participação importante, tanto no período do João Gomes de Melo, para ter influência de trazer a reunião da Assembleia Legislativa para o município de Rosário, isso estamos falando em 1855, na tentativa de se tirar a capital de São Cristóvão para levar para Aracaju. Quando chega nessas questões de mudança de regime, de império para a república, com a proclamação da república, aí começa a ser implantado os primeiros governos, que se chamava presidente do Estado, que hoje é a figura do governador aqui em Sergipe, e José Calazans, que passa a ser um dos presidentes do Estado, com questões briga política com o então general Valadão, ele transfere a sede do governo para o município, é um fato importante, e a Assembleia Legislativa, que é eleita e desconfia de corrupção
no resultado dessas eleições, ele convoca os suplentes de deputados estaduais e monta uma segunda Assembleia Legislativa aqui em Rosário do Catete. Ela funciona aqui por 6, 8 meses, aqui no município. O que a gente tem interessante, fazendo leitura na documentação oficial, em leis aprovadas aqui nessa região, é que quando o governador despacha aqui, o despacho que aparece em Rosário do Catete é paço municipal, que seria na prefeitura. Mas as reuniões da Assembleia Legislativa, ela diz que é na rua de baixo. Então, em pesquisas um pouco mais aprofundadas, nós não temos nenhum registro que nessa, então, rua de baixo, que hoje Padre Rocha Vilar, existiu algum outro imóvel, algum outro prédio que tivesse essa estrutura desses dois sobrados. A gente conclui, cria uma hipótese que onde houve essas reuniões, essas sessões da Assembleia Estadual, poderia ser nesses dois sobrados. Com esse acontecimento de ter no mesmo período funcionando duas Assembleias Legislativas, foi motivo de gozação e chacota, Rio, São Paulo, a Bahia, então os jornais publicavam fazendo gozação dos sergipanos que tinham ao mesmo tempo duas assembleias. O presidente do estado, o governador de hoje, o José Calazans, ele desenvolve todos os trabalhos administrativos do estado aqui no município de Rosário. Então é um município que tem assim, um simbolismo muito grande politicamente falando. Mais tarde, nós temos outro personagem muito importante para a história de Sergipe, além do Leandro Ribeiro Siqueira Maciel, é o filho dele, Leandro Mainar Maciel, que passa a ser proprietário desse sobrado por um bom tempo. Então aqui ele usou como um QG, o seu quartel-general, para suas arrumações políticas dessa região aqui da Cotinguiba. Ele foi senador, foi governador, há um bom tempo, e sobrado ele usava justamente para reunir todo esse pessoal. A gente está desenvolvendo um trabalho de pesquisa, já se vai por 10 anos, que é um dicionário dos filhos ilustres daqui de Rosário do Catete. Então ele vai de 1835 até os tempos de hoje. E nós temos grandes nomes como o Maximino Araújo Maciel, que foi autor de enciclopédia, autor de uma gramática portuguesa do século XIX. Nós temos figura do Alvino, que é responsável pelo curso de Direito da Universidade de São Paulo, da USP. Ele é quem cria o curso de Direito lá. Nós temos a família rosarense, a família dos Britos, que são lixados, assassinados em Araraquara, São Paulo, que hoje virou lenda. Quem vai em Araraquara perguntar a história dos Britos, tem até quadrinhos, tem até igreja, e pagam promessa para esses dois rosarenses, que é Rosendo Brito. O que este canalinha está fazendo aqui? Sou homem livre, coronel.